Senhoras e senhores, eu agradeço o convite do senhor Marcelo Furtado e Juliano Maia para participar desse CONADIT. Já é para mim uma honra ladear com pessoas como o professor Sebastião Geraldo de Oliveira, que é professor e desembargador, uma das maiores autoridades em direito sanitário do trabalho no Brasil, uma fabulosa obra publicada sobre o tema, como o professor e advogado Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, autor de uma das mais completas obras sobre flexibilização das normas trabalhistas no Brasil, e Bruno Reis Figueiredo, presidente das comissões de Direito Sindical Federal e Mineira, além de mestre pela Pontifícia Universidade Católica do Estado de Minas Gerais. Na pessoa desses congressistas, eu cumprimento a todos, palestrantes e assistentes. Não sabe disso uma vez que o direito ele pode ser encarado pelas pessoas sob dois ângulos. Algumas pessoas honestas, respeitadoras dos limites do direito e da liberdade alheia, veem no direito um aspecto decorativo, como assim um murinho daquelas cidades tranquilas do interior da nossa infância. Essas pessoas sabem que para ultrapassar o muro tem que se usar o portão e tem que se ter a autorização do morador da residência. Por outro lado, há aqueles que veem no direito um empecilho, uma estrutura de resistência aos seus desejos de usurpar os bens da vida detido por outros. Para essas pessoas, o direito vai oferecer uma resistência diretamente proporcional à tentativa de usurpação. Não é diferente com o direito do trabalho. O direito do trabalho também é assim. Ele estabelece regras de convívio social, regras nas relações entre o trabalhador e o patrão ou o tomador de serviço. E esse ordenamento jurídico trabalhista, ele não é, como alguns sustentam, um feixe de direitos para os operários e deveres para os empregadores. Isso não é verdade. Na realidade, toda vez que o direito do trabalho, como ele é um ordenamento completo, que tem a qualidade da completude, toda vez que o direito do trabalho assegura um direito para o trabalhador, proibindo a extrapolação pelo empregador de certos limites, automaticamente ele concede a esses empregadores o uso, naquela matéria que a norma regula, de todas as demais exigências plausíveis. Por exemplo, se o trabalhador, um exemplo fora do direito do trabalho seria assim mais prático. Hoje nós temos uma lei que exige que nos maços de cigarro venha a inscrição dos riscos que o consumo do tabaco oferece para a saúde. Essa norma, que aparentemente só visa proteger o interesse do consumidor, pelo alerta que faz, na realidade ela também beneficia o fabricante, na medida que ela explicita o conhecimento público e, portanto, do consumidor, do risco que ele assume ao consumir aquela droga, consumir o tabaco. E também fixa um marco prescricional
para qualquer eventual dano anterior à vigência da norma em referência. Da mesma forma, no direito do trabalho, quando a lei fixa limites na prestação de serviço, por exemplo, de tempo, ela garante ao empregador o direito de exigir do trabalhador também o cumprimento do horário, a pontualidade. Ela proíbe o absenteísmo do empregado, exige do empregado a dedicação, sem o que haverá desídia. De sorte que é falsa a ideia, que a gente infelizmente vê mencionada, inclusive por profissionais do direito, de que a CLT, por exemplo, não contempla nenhum direito do empregador. Mas o fato é que o tema principal da nossa fala aqui hoje, que é a jornada, é um dos temas mais importantes, mais caros ao direito do trabalho. Veja-se que uma das primeiras reivindicações da classe operária foi por limitação da jornada de trabalho. Lá em 1919, na Inglaterra, uma campanha produziu inclusive uma música sobre a jornada de trabalho, que dizia em inglês mais ou menos assim: 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de lazer, 8 moedas por dia. Essa era a vindicação do trabalhador, que exigia, que pleiteava, na realidade, à época, uma jornada humana que permitisse a ele descansar e conviver socialmente, tudo isso relacionado com uma remuneração justa, uma remuneração suficiente. Na realidade, inclusive, essa relação entre remuneração e tempo de trabalho, ela é umbilical, não é? Vejam os senhores que a medida de tempo, ela é justamente aquilo que vai quantificar a força de trabalho que está sendo alienada, né? Da mesma sorte que o salário é o preço dessa mão de obra alienada, né? Dessa relação estreita entre trabalho, descanso, lazer e paga e remuneração, surgem inúmeras outras regulações adjacentes no direito do trabalho. Por isso, o direito do trabalho ele se organiza no sentido de criar limites máximos de prestação de serviço diário e, em consequência, remunerações mínimas, assegurando ainda, especificadamente, tempos proporcionais de descanso. Essa relação assim de proporcionalidade, ela se modifica em relação às condições em que essa prestação de trabalho ocorre. Numa atividade mais desgastante, uma atividade perigosa, ou insalubre, as jornadas tendem a encolher. Atividades penosas também, como modernamente se tem falado. E os intervalos tendem a proliferar, não é? E a remuneração também ser majorada. É por conta disso, por exemplo, que se assegura no ordenamento jurídico brasileiro, na própria Constituição da República, uma remuneração superior à remuneração normal para a hora extra, assim entendida aquela hora elaborada além do limite legal ou constitucional. Também, vejam os senhores, outros exemplos interessantes, é o do artigo 293,
que limita o tempo de trabalho nas minas de subsolo, onde a atividade é extremamente perigosa, penosa e insalubre. Também nos artigos 227 a 231, limites semelhantes, ou seja, de 6 horas dia e 36 horas semanais, são assegurados às telefonistas e demais trabalhadores daquela atividade de rádio, telegrafia e telefonia, né? Também assim para os operadores cinematográficos, porque não sei se é bem sabido, mas é uma atividade extremamente perigosa pelas altas temperaturas que as lâmpadas utilizadas no processo de projeção geram, né? E então surge assim um conceito de jornada legal que vai ser definido como tempo de disponibilidade do trabalhador para o empregador, né? Esse período de tempo, né, tal como conceituado expressamente no artigo 4º da Consolidação das Leis do Trabalho. A importância de assegurar esses limites é tão grande para permitir a qualidade de trabalho, a qualidade de vida do trabalhador e também uma remuneração adequada, que esses limites foram, no Brasil, constitucionalizados, né? Essa constitucionalização da jornada, que foi feita por inserção expressa nos incisos 13 e seguintes do artigo 7º da Constituição, ela foi inclusive criticada, num primeiro momento, ao fundamento de que essa matéria era inadequada para o ambiente constitucional, né? Se fundamentava que as jornadas deveriam ter um tipo de flexibilidade que é própria da legislação ordinária para que pudesse ser modificada no curso do tempo, né? No entanto, prevaleceu esse entendimento de que, e hoje é pacífico, de que a matéria é própria, sim, da Constituição, não ocorre isso só no Brasil, em outras Constituições também, numa fixação detalhada, no mínimo, na realidade, que o professor Maurício Godinho Delgado denomina de mínimo civilizatório, né? Ou garantia civilizatória mínima, para que não haja, assim, uma desvalorização do trabalho e uma mitigação do descanso com prejuízo para a dignidade da pessoa humana, que é fundamento da Constituição. Ali na Constituição, então, se fixou basicamente duas jornadas. Uma jornada que seria a normal, num sentido assim quase que geométrico da expressão, ou seja, aquela que se aproxima da normal, do padrão geral de trabalho, que seria a jornada de 8 horas por dia, 44 semanais, e, em consequência matemática desses dois números, 220 horas mensais, para as jornadas comuns, né? As jornadas que começam regularmente num horário todos os dias e terminam regularmente em horários pré-fixados. Para as jornadas que se desenvolvem num regime de revezamento, em que, ora, o trabalhador inicia seu trabalho de manhã, ora inicia seu trabalho à tarde, ora inicia seu trabalho à noite, né? Se estabeleceu uma jornada máxima bem menor, uma jornada máxima de 6 horas. E mais, se estabeleceu ainda na Constituição a possibilidade de negociação, de flexibilizar essas jornadas mediante compensação por descanso. Porque, como eu disse,
a ideia é se garantir o descanso do trabalhador em decorrência do desgaste havido no trabalho. Então, se houver uma sobrecarga de trabalho em determinado dia, a Constituição permite a compensação desse trabalho com descanso em outro dia, em limites específicos que ela revela, não é? Ou seja, a existência de convenção coletiva, a existência de acordo escrito, ou então, no caso da limitação seletária, da quantidade de horas extras diárias de até 2 horas. A Constituição fixou, então, essas jornadas, né, que são inferidas. Voltando à jornada mensal de 220 horas, algumas pessoas argumentam que essa jornada não está prevista na Constituição e que, portanto, o limite de compensação de jornada seria a semanal, como historicamente estabelecido no nosso ordenamento jurídico, na legislação, na lei ordinária por recepção, a CLT, que seria nas 44 horas da semana. Pois bem, mas por que essa argumentação? É porque toda essa normação a respeito de jornada, ela é considerada norma tutelar, né? Assim designa a própria lei, né? Porque esse é o título do capítulo 3 da CLT, né? E também a doutrina, no sentido de que essas normas são insuscetíveis de transação, não é? Elas são de ordem pública, porque elas visam preservar o maior patrimônio do trabalhador, que é a própria saúde física, né? Já que ele, não sendo detentor do capital, depende da força de trabalho para se manter e manter os seus, além de adquirir aquelas coisas desejáveis para melhorar a sua vida, né? Os bens da vida. Bom, então, os limites, em princípio, seriam de várias naturezas. O primeiro deles, com relação à jornada normal, seria o volitivo. A aceitação do trabalhador por acordo escrito ou da categoria por convenção coletiva. Já com relação à compensação na jornada por turnos de revezamento, que, como eu disse, é extremamente prejudicial à saúde do trabalhador, porque a cada dia em que ele entra em ação, ele começa seu labor e termina em horas díspares, não é? Veja bem, a cada 6 horas de trabalho, um descanso de 11 horas. Isso vai representar que ele nunca vai começar a trabalhar no mesmo dia da semana, fracionando a vida do operário e impossibilitando que ele participe de um sem número de atividades, não é? Da irregularidade dos seus tempos de descanso. Além do mais, como ele ora trabalha à noite, ora trabalha de dia, ora trabalha à tarde, o seu relógio, o chamado relógio biológico, que em geral funciona de acordo com a insolação, né? A gente tem a tendência de repousar quando há menos insolação e ficar ativo quando tem mais insolação. Ou pelo menos a estabilidade, não é? Todos os dias ter o repouso no mesmo dia. Esse trabalhador não. A cada turno ele muda o momento de descansar, não é? Isso gera um desgaste imenso. Razão pela qual o sobrelabor nessas condições fica limitada à existência de negociação coletiva. É o que se lê lá no inciso
14 do artigo 7º da Constituição, não é? Que, além de limitar a possibilidade de compensação, fixa uma jornada menor de 6 horas. Pois bem. Também é importante pensar novamente na música reivindicatória lá do início do século XX, novamente em trabalho, descanso, lazer, remuneração, para entender por que o ordenamento jurídico inseriu na jornada diversos intervalos, dentro da jornada ou entre as jornadas. Um deles, por exemplo, é o do artigo 66 da CLT, que assegura para o trabalhador um descanso mínimo entre jornadas, né, entre um momento de trabalho e outro, né, de pelo menos 11 horas. Né? Esse limite, ele asseguraria não só o sono do trabalhador de 8 horas, mas também o deslocamento com certa tranquilidade entre o trabalho e sua casa e algum tipo de lazer. Outro intervalo muito importante, que é corriqueiro assim, na vida do trabalhador, é aquele intervalo dentro da jornada previsto no artigo 71 da CLT, que é o intervalo para alimentação e descanso. Esse intervalo é diretamente proporcional ao tempo de trabalho, né? Ele é de no mínimo 15 minutos para a jornada superior, de até 6 horas, né? Não superiores a 1 hora, veremos mais à frente por quê, e nas jornadas superiores a 6 horas, um descanso de pelo menos 1 hora, não superior a 2 horas. E o outro aspecto é que na jornada até 4 horas, nenhum intervalo do artigo 71 é exigido. Quer dizer, o de 15 minutos, mínimo de 15 minutos, nas jornadas entre 4 e 6. Pois bem, o desrespeito de qualquer desses intervalos levará, inegavelmente, a um prejuízo para o trabalhador que é irreversível, porque ele priva de um descanso que não pode ser recuperado no tempo, né? Você não pode descansar para trás, né? Então, esse descanso deverá ser, então, compensado ou indenizado, ou ambos, que seria o ideal, tendo em vista que o bem a ser protegido é a saúde, está muito claro isso no ordenamento jurídico, e de modo que, suprimido o intervalo, esse intervalo que não pode mais ser reposto tem que ser indenizado, né? E, além disso, deve ser computado o tempo de trabalho para o cálculo de labor extra. Porque é disto que se trata quando há supressão da jornada. Não é? Esse entendimento, né, de que a supressão do intervalo deve ser indenizado, ele é um entendimento assim, pacífico no que se refere ao intervalo nos regimes de revezamento, de jornada e revezamento de turno. Quanto a isso, não há dúvida, já há muito esse entendimento estava cristalizado na súmula 110 do Tribunal Superior do Trabalho. Porque é evidente o aspecto negativo, prejudicial do sobrelabor nesse regime de prestação de serviço por revezamento. No entanto, entre nós, apesar do bem jurídico protegido pela norma seja pareio, saúde e descanso,
não é? São situações absolutamente análogas. Se discutiu durante muitos anos se seria possível exigir do empregador que desrespeita o intervalo na jornada normal de uma indenização, né? Principalmente no que se refere ao intervalo do artigo 66. Esse entendimento, o entendimento majoritário, acabou sendo cristalizado na súmula 88 do TST, por ser majoritário, e que cuja edição é do ano de 1978, entendimento esse que prevaleceu até uma discussão severa que culminou com a abolição da súmula em 1995, não é? Quando houve uma mudança significativa trazida por uma lei nova. Mas o fato é que esse enunciado 88 TST pontifica que o descumprimento do intervalo entre jornadas, do intervalo de 11 horas, do artigo 66, ele leva tão somente a uma infração administrativa e não implicaria em necessidade de pagar ou direito a horas extras, a pagamento de horas extras a um empregado, sem que houvesse um efetivo aumento do tempo de trabalho. Esse é o entendimento da súmula 88. Esse entendimento também era enfrentado por aqueles que discutiam indenização semelhante à sonegação ou mitigação do intervalo para repouso e descanso do artigo 71. E foi essa discussão do artigo 71, mais constante, porque é muito mais visível para o trabalhador o dano que ele sofre por não ter o tempo para a refeição, por não ter o tempo de descanso para a refeição, né? O dano, inclusive, para a saúde vem mais rápido, né? Essa acabou gerando uma modificação legislativa, né? Com o advento da Lei 8.923, que veio a lume em 1994, houve uma modificação expressa ali na redação do artigo 71 da CLT, que passa a prever o pagamento do intervalo sonegado integralmente, mesmo quando ele foi apenas mitigado, minorado, né? Então, se um trabalhador, por exemplo, tivesse direito a uma jornada, a um intervalo de 15 minutos por trabalhar, por exemplo, 6 horas, se ele tivesse um intervalo de apenas 10 minutos, automaticamente, a partir da vigência da lei, ele teria o direito não só a ter remunerado integralmente o intervalo gozado em parte, então a indenização não será de 5 minutos, porque só 5 minutos foram sonegados, não, mas de 15, porque importa dizer que o intervalo ele foi dado de forma inválida, de forma defeituosa, né? Insuficiente. Então, ele não é como se ele não tivesse sido dado. E mais que isso, aqueles 5 minutos sonegados têm que ser contados como horas extras, porque foram efetivamente trabalhados, né? Pois bem, essa modificação legislativa, ela mexeu assim com a inteligência em torno da interpretação do artigo 71, né? Não foi aceita assim de imediato, houve uma reação, né? No sentido de conservar a jurisprudência vetusta, ainda que ela evidentemente superada pela novidade legislativa, não é? Mas que gradualmente se construiu um entendimento de que a indenização deveria ser ampla, tanto do intervalo quanto do trabalho extra prestado durante esse intervalo.
Isto resultou numa série de orientações jurisprudenciais da SBDI 1 do TST, a subseção de dissídios individuais do TST, que é o órgão no TST que, assim, consolida a jurisprudência pátria a respeito das normas de vigência federal, né, como é o caso do artigo 71. Essas OJs sucessivas, a partir do ano de 2003, né, elas são as OJs 307, 342, 354, 380 e 381. Depois elas foram consolidadas numa súmula de jurisprudência do TST, a súmula 437, que é de 2012, que solucionou definitivamente a controvérsia, estipulando que é sempre integral a indenização do intervalo sonegado, ainda que a sonegação seja parcial, que as horas, o tempo prestado nesses intervalos tem que ser remunerado como extras, sem prejuízo um do outro, que são inválidas cláusulas coletivas que suprimem ou reduzem esses intervalos. E ainda mais, uma discussão também que era interessante, é que a natureza desta indenização paga pelo intervalo sonegado tem natureza salarial, porque é contraprestativa. E por fim, um outro aspecto interessante também é que o intervalo para o trabalhador contratado para trabalhar 6 horas, mas que presta horas extras, não é de 15 minutos, é 1 hora. Esse é um aspecto interessante que merece uma análise detida. A despeito, vejam bem, a despeito de ser evidente no sistema, isso é um princípio que se infere do sistema, que os repousos são sempre proporcionais ao tempo de trabalho, ou em sua quantidade e frequência, ou pela sua remuneração, né? A gente vai ver que em determinados aspectos é impossível você aumentar o descanso, então esse descanso vai ter que ser indenizado, e essa indenização vai refletir nas outras verbas trabalhistas, inclusive no repouso semanal remunerado, né? Proporcionalmente. Então, se assim é, e é lógico que a medição do intervalo para descanso, ela tem que ser feita, do intervalo mínimo para descanso, ela tem que ser feita com base na realidade laboral, né? Muitos julgados existem, porque mesmo hoje em dia há julgados contra a súmula, que entendem que não, que se o trabalhador foi contratado para trabalhar 6 horas, o intervalo sonegado será de 15, ainda que ele tenha sempre ou frequentemente prestado 8 horas de jornada, ou seja, com 2 horas extras diárias, ou 1h30, ou meia, pouco importa, porque qualquer acréscimo além da sexta vai gerar o direito ao intervalo de 1 hora, né? Então, embora seja uma inferência óbvia que o sistema se baseia na realidade, inclusive é um princípio interpretativo do direito do trabalho, não é? É que o contrato de trabalho é um contrato de realidade. A despeito disso, muitos julgados entendiam que não, inclusive fixando a indenização pela sonegação do intervalo para trabalhadores contratados por 6 horas que trabalham entre 7, 8 ou mais, em apenas 15 minutos. Né? Então, essa súmula teve, assim, crucial importante. Né? Mas o movimento interpretativo ele não parou aí, não cessou. Ele está em curso agora para revisar o entendimento antes dominado pela súmula 88. Né? A súmula 88 do TST,
Ela foi revogada, eu não me recordo exatamente aqui a data. Não, foi cancelada em 95, portanto, logo em seguida a edição da lei que alterou o artigo 71, ou seja, que é de 94, mas demorou um tempo até consolidar a jurisprudência no TST sobre o tema, o que ainda não está concluído. Existe hoje uma uma orientação jurisprudencial da SBDI 1, que dispõe exatamente que as mesmas regras aplicáveis aos casos do artigo 71 da CLT se aplicam ao intervalo do artigo 66. Né? Fazendo, inclusive, expressa remissão a esses artigos e a súmula. Né? Outros intervalos também são muito importantes. Eles visam mitigar assim, o desgaste do trabalhador. E eles são tão importantes que eles são remunerados. São intervalos dentro da jornada que são remunerados. É o caso, por exemplo, do intervalo previsto no artigo 72 da CLT, né? Que originalmente ele era devido aos datilógrafos, as pessoas que trabalhavam com escrituração e mecanografia, cálculo, e recentemente, tendo em vista o desaparecimento de várias dessas atividades, né, pelo advento da computação, pela digitação. Né? Então, as pessoas que têm esse trabalho, que hoje genericamente tem se chamado de entrada de dados ou remessa de dados, digitando ininterruptamente, têm direito a um intervalo mínimo de 10 minutos a cada 90 trabalhados. Né? Curioso nessa temática é um aspecto interessante dos operadores de telemarketing. É muito interessante comentar isso. Se os senhores verificarem, topologicamente na CLT, o artigo 72 está lá regulando a jornada de profissionais do serviço de radiotelegrafia, telegrafia, telefonia. Né? Então, estipula para essas categorias, naquelas condições ali descritas, uma jornada, inclusive, reduzida, uma jornada de 6 horas. Então, já há uma aplicação analógica ao pessoal que trabalha com computadores, e isso já pacificado em súmula dessa norma. Pois bem, também há uma previsão, também por analogia, para o mesmo serviço de digitação. Então, os dois trabalhos em que se envolve o operador de telemarketing, que é a entrada de dados, porque ele trabalha geralmente num terminal de computador, e o atendimento telefônico, ainda que com equipamentos modernos, com headset, etc., mas é um serviço de telefonia. As duas atividades prevêem, analogicamente, uma jornada limitada de 6 horas. E o intervalo de 10 minutos a cada 90 trabalhados. No entanto, a jurisprudência reluta em reconhecer o direito desses trabalhadores de telemarketing à jornada reduzida e, eventualmente, até o intervalo, ao fundamento de inexistir previsão legal. O que já falei aqui no início é uma incongruência, porque não existem lacunas na lei, porque as regras podem ser inferidas de circunstâncias semelhantes, considerado os bens protegidos pelas normas em sua paridade, e é justamente o caso de regulação de jornada, preservação de saúde, em virtude de atividades desgastantes. Aliás, eu já tive a oportunidade de visitar centros de telemarketing,
centros moderníssimos, assim, que têm sistemas informatizados que realizam as chamadas, né? O trabalhador nem telefona mais e ele nem atende o telefone. O serviço de atendimento ou de efetuação da chamada é todo automático e há uma sincronia tamanha que quando um trabalhador termina um atendimento, imediatamente na tela do seu computador e nos seus fones aparece a nova chamada para que não haja nenhuma interrupção, nenhuma solução de continuidade no seu trabalho, né? Ele é bombardeado com uma carga enorme de informações e tem que acionar os teclados, né, ininterruptamente para fazer as correções e lançamentos nas telas que ele vai examinar. No entanto, os direitos desses trabalhadores têm sido relegados. Também é importante acrescer nesses intervalos, com relação a esses intervalos, que quando eles são artificialmente ou não, pouco importa, majorados além dos limites máximos pelos empregadores, eles vão gerar um tempo extra de disponibilidade do trabalhador. Não é verdade? Então, por exemplo, a pessoa que trabalha 6 horas, apenas 6 horas, se o empregador resolver achar por bem de impor a esse trabalhador um intervalo superior a 15 minutos, digamos, de 1 hora, né? De modo que ele atenda um período maior a clientela da empresa, da empregadora, né? Ou do empregador, né? Porque vai proporcionar ao empregador trabalhar com intervalos de 8 horas, né? De 7 horas, perdão, né? 6 horas mais um intervalo de 1 hora, e não 6 horas e 15 minutos, né? Tendo em vista o intervalo de apenas 15 minutos. A lei entende, é coerente com o sistema, que esse tempo maior de intervalo, ele é, em verdade, tempo à disposição e deve, inclusive, ser remunerado como extra, né? Então, se um trabalhador que trabalha 6 horas, ele tem mais de 15 minutos, o trabalhador de jornada de 8 horas, ele tem mais que 2 horas de descanso, né? Esse tempo que sobejar ao limite máximo de descanso vai ser remunerado como extra, o que foi reconhecido e consolidado pela jurisprudência no enunciado de súmula 118 do TST. Outro aspecto ainda interessante com relação à jornada será aquele relativo ao trabalho em tempo superior ao legal nas atividades consideradas insalubres ou perigosas, né? Essa limitação está prevista no artigo 60 da CLT, que condiciona a prestação do labor extraordinário, veja bem, a autorização expressa do Ministério do Trabalho, não é? Sem o que, não é? Essa prestação de trabalho extra, num ambiente de risco ou insalubridade, ele seria ilícito. E inclusive, impassível de compensação, né? Só haveria a possibilidade de pagamento. Essa norma, que me parece absolutamente coerente com o sistema, e não foi expressamente abrogada pela Constituição, né? Embora a Constituição realmente não preveja a exigência,
ela também está coerente com a Constituição, no sentido de que é fundamento da República, tal qual postado expressamente na Constituição, a dignidade da pessoa humana e os fundamentos sociais do trabalho, né? Então, obrigar uma pessoa a trabalhar exposta a risco por tempo superior ao que a lei permite, né? Sem um mínimo de cuidado, que é a fiscalização do órgão que tem essa incumbência de verificar os limites de segurança, me parece inadequado, para dizer o mínimo. No entanto, esse entendimento hoje prevalece, né, está sedimentado na súmula 349 do TST, que entende que, mesmo sendo insalubre, havendo negociação coletiva, é perfeitamente possível a prestação de sobrelabor nessas condições. Pois bem, outro aspecto interessante é com relação ao limite máximo de jornada, um limite geral de jornada previsto no ordenamento como um todo. Como nós já vimos aqui no curso dessa nossa fala, não é? A jornada máxima prevista expressamente na CLT, em condições normais, sem risco, sem grande insegurança, sem grande perigo, em condições normais, é de 10 horas, né? 8 horas normais, mais 2 horas ditas suplementares ou extraordinárias. No entanto, e qualquer prestação de serviço além desta conta, não é? Salvo circunstâncias excepcionais, seria ilícita. No entanto, uma jornada superior e habitual a esta de 10 horas tem sido tolerada pela doutrina e pela jurisprudência ao fundamento de que não haveria prejuízo para o trabalhador. Sustentam os defensores desta tese que, como a Constituição autoriza a compensação de jornada e não estabelece limite de tempo, essa realidade seria possível desde que atendido o requisito volitivo, não é? Pois bem, esse é um tema assim, que merece uma meditação mais detida. Vejamos, por exemplo, o caso da jornada, chamada jornada de plantão, de 12 por 36. Né? Essa jornada 12 por 36, embora ela não gere alternância de turnos, né, o revezamento de turnos, o trabalhador sempre vai iniciar o seu trabalho no mesmo horário, ela cria na vida do trabalhador um descompasso absoluto com qualquer outra atividade habitual, que ele se interesse para progresso humano ou profissional. Por exemplo, ele dificilmente vai conseguir, numa jornada como essa, frequentar uma escola regular, a não ser para um curso especialmente montado e planejado para o seu horário, o que não é impossível. Isso já aconteceu no século passado pelo educador Russell Crowe, nos Estados Unidos, que criou, inclusive, o curso superior noturno. Né? Ele admitia que qualquer turno, qualquer jornada, qualquer frequência pudesse levar à criação de uma turma de ensino superior. Bastava que os alunos reunissem pelo menos 10 pessoas dispostas a cumprir aquele horário e aquela frequência. Mas não tenho visto circunstâncias semelhantes na atualidade, o que me leva a crer que essa jornada ela nada tem de benéfica ao trabalhador.
embora ela tenha realmente um atendimento da jornada de 220 horas mensais, né? Ela supera sempre a jornada de 44 horas, embora em pequena medida, né? Mas habitualmente ela viola o teto semanal, né? E gera essa inconsistência com o sistema na vida do trabalhador. Por quê? Porque o ordenamento é todo no sentido, inclusive constitucional, de permitir o aperfeiçoamento e o crescimento do ser humano. Com relação à compensação, que voltamos agora, há um aspecto também importante. Veja bem que a compensação, ela é perfeitamente harmônica com o sistema. Na realidade, o regime de compensação de jornada, ele é mais desejável que a remuneração das horas extras. Porque ele permite o atendimento dos limites de trabalho, quer da 44ª hora semanal, quer das 220 horas semanais. Ele, então, em princípio, ele é mais benéfico que a troca do tempo do trabalhador, de descanso, de lazer por dinheiro, não é? Daí porque, talvez por isso, a Constituição, no seu inciso 14 do artigo 7º, tenha condicionado a compensação apenas à existência de negociação, que pode ser, na realidade ela fala em acordo ou negociação coletiva, o que nos leva a concluir que bastaria uma negociação individual ou coletiva para permitir a compensação. Não fosse assim, ou se usaria apenas o termo negociação coletiva, ou se colocaria no plural e no masculino o termo coletiva, né? Seriam coletivos, acordo e negociação coletivos, né? O que não ocorreu. Na realidade, o Instituto ele é prestigiado na Constituição porque ele favorece o descanso, né, e não sua indenização. Em sintonia com isso, é que se entende também superada a discriminação de gênero, né, no que se refere à impossibilidade ou dificuldade de compensação da jornada da mulher, não é, pelo disposto no inciso 1º do artigo 5º da Constituição e também do inciso 20 do artigo 7º da mesma Carta, né? Mas há limites. Há limite. O limite volitivo é a simples manifestação de vontade do trabalhador, é plenamente admitida, mesmo individualmente, ou da categoria, através de acordo coletivo ou convenção. Mas há uma necessidade de que essa reposição do descanso aconteça num lapso de tempo adequado. E é por isso que há correntes interpretativas muito determinadas, assim, no sentido de que o limite continuaria sendo o semanal, dentro das 44 horas semanais, tendo em vista a persistência do parágrafo 2º do artigo 59 da CLT, que não foi expressamente abrogado, né? No entanto, esse limite, em virtude das circunstâncias da atualidade, me parece acanhado e se estou errado, não estou sozinho. Professor Maurício Godinho Delgado entende assim, e também inúmeros julgados têm reconhecido a validade da compensação
mensal. E por que a compensação mensal? Primeiro porque é corrente no Brasil, é corrente no nosso ordenamento, o cálculo da remuneração mensal, né? É a forma mais recorrente de cálculo e pagamento de remuneração. Então, é compatível. Outra é porque está ainda num lapso de tempo mais dilargado do que a semana, mas ainda dentro do horizonte de memória daquele cansaço, daquele desgaste sofrido pelo trabalhador. Há outros, no entanto, que defendem, e mais ainda, que a Constituição não estabeleceu expressamente proibição ao limite de 220 horas, que, como já dissemos, decorre de uma operação matemática com base nas jornadas que a Constituição prevê, de 8 horas diárias e 44 semanais. Né? Quer dizer, a jornada de 44 horas semanais leva logicamente, a jornada de 220 horas. Já a compensação anual, ela me parece impossível de ser sustentada com base no princípio básico da compensação. Né? Vejam, senhores, o seguinte, que se privilegia, se facilita, se viabiliza a compensação em lugar da remuneração, porque o descanso é o objeto, né, do ordenamento referente à jornada de trabalho, para preservar, como meio para preservar a saúde do trabalhador, não seria razoável permitir que uma hora extra prestada no início do ano só venha a ser compensada com um descanso no final do ano. Né? O acúmulo de cansaço nesse período é geométrico, né? E o trabalhador estaria, assim, evidentemente prejudicado. Ninguém pode duvidar disso. E se o tempo em que o empregado se disponibiliza para o patrão, aguardando ordens ou executando tarefas, é tempo efetivo de trabalho, então, em princípio, o tempo de deslocamento do trabalhador até o serviço, porque já nesse momento ele está dedicado ao empregador, porque está indo na direção do serviço, tanto quanto aquele tempo que ele aguarda uma fila, por exemplo, no registro de ponto, ou na entrada do estabelecimento comercial ou fabril, esse tempo seria tempo de serviço e poderia, inclusive, ensejar sobrelabor. Não é? Entretanto, com aparente reciprocidade, digo aparente porque nem sempre isso ocorre, de verdade, o parágrafo 1º do artigo 58 da CLT desconsidera variações no registro de jornada até um certo limite, o limite de 5 minutos em cada registro, limitados a uma tolerância máxima de 10 minutos por dia, o que leva a imaginar que seriam 5 minutos na entrada e 5 minutos na saída. Essa tolerância, como ela se pretende recíproca, ela não pode ser computada pelo empregador como atraso e, portanto, não pode gerar descontos no pagamento, mesmo que se trate de horista, como também não pode configurar sobrelabor, tendo em vista que é um tempo necessário para rotinas pessoais de acomodação ao trabalho. Né? Também não se considera, com base no parágrafo 2º do mesmo artigo, o tempo gasto no itinerário para o trabalho. Em regra,
Por quê? Porque, em regra, porque a legislação pretendeu não onerar o trabalhador ou o empregador indevidamente com circunstâncias que lhes são absolutamente incontroláveis. Esse tempo de deslocamento, ele só vai ser considerado tempo de serviço, o que a gente chama de hora in itinere ou hora de itinerário, quando o local do estabelecimento da prestação de serviço seja de difícil acesso. Difícil acesso significa a dificuldade de chegar lá por meios próprios, não é? E não haja regular serviço de transporte público, porque também qualquer deficiência se há o transporte público, ainda que tenha alguma deficiência, mas se for compatível com o horário de trabalho do operário, ele não se pode atribuir ao particular o defeito da prestação de serviço estatal. Não é isso? Essa norma ainda tem uma curiosidade, considerando as dificuldades das pequenas e microempresas, de permitir um cômputo padrão nos deslocamentos de jornada e fixá-los por acordo coletivo ou negociação coletiva. Assim, as partes representantes da categoria operária e do empregador, ou da categoria empresária, né, o sindicato empresário e o sindicato operário, chegarem a dispor que, em média, o gasto no itinerário de tantos minutos, e esse será o tempo considerado para tal no cálculo da jornada total no dia, né? E o empregador vai poder optar entre remunerar ou compensar esse período, ou simplesmente considerá-lo dentro da jornada máxima legal aplicável àquele trabalhador. Uma última consequência ainda da proporcionalidade entre trabalho e remuneração vai ser o divisor a ser adotado para quantificar o valor do salário hora, né, para aqueles que recebem por hora ou para o cálculo da hora extra. Assim, depois de algum debate nos tribunais e na doutrina, que ainda não cessou, porque, a meu aviso, a súmula que hoje fixou os marcos a respeito do assunto, que é a 124 do TST, não é perfeitamente adequada, porque ela faz uma certa confusão sobre o reflexo da adoção do sábado como repouso semanal remunerado em determinadas negociações coletivas bancárias, com o fato das jornadas serem limitadas a 30 horas e 40 horas semanais, respectivamente, né? O fato é que hoje está consolidado que o trabalhador que está sujeito a uma jornada de 6 horas tem direito a um divisor de 150. E o trabalhador que submete a uma jornada de 8 horas tem direito a um divisor de 200. Por que isso? Porque assim, limitado ao trabalho aos 5 dias úteis principais da semana, ou seja, de segunda a sexta, né? As pessoas que não trabalham no sábado nem no domingo, ainda que o sábado seja considerado tempo útil não trabalhado, como é o caso dos bancários. Por que isso? É porque a jornada de 30 horas, dividida por 6 dias, né, ela vai levar, já considerado o dia útil não trabalhado, ou o extra de repouso, vai levar a um quantitativo de horas diários de 5 horas, que multiplicado pelo número de dias padrão do mês, 30,
gera o divisor de 150 para obtenção do salário hora quando aplicado sobre o salário mensal. Da mesma forma, a jornada de segunda a sexta, com 8 horas diárias, ela leva a uma jornada de 40 horas, que dividida por 6 vai dar 6,6666 até 7 horas por dia, que multiplicado por 30 dias mensais, que é o padrão do mês civil, vai levar a um divisor de 200, não é? São essas algumas dos temas que eu gostaria de dividir com os senhores nesse CONADIT. Há uma outra regra que se infere do sistema, e essa regra é interessante porque ela tem sido olvidada. Se os senhores verificarem, como falamos desde o início, para dada a quantidade de trabalho, né, por unidade de tempo, o trabalhador vai ter uma remuneração proporcional e também um descanso. Ocorre que determinados descansos, eles são inflexíveis, principalmente se o empregador perdeu a oportunidade de compensar as horas extras prestadas com o descanso. Então, a circunstância, por exemplo, na semana no mês pretérito, o trabalhador prestou horas extras e no mês seguinte elas não foram compensadas. Ou no próprio, quando se admite a compensação anual, ou no próprio mês, a jornada que sobejou a 44ª hora numa semana, não foi compensada nas semanas seguintes dentro do mesmo mês. Perdeu-se a oportunidade de compensação por uma razão ou por outra. O que resta ao empregador? Nesse caso, ele abriu mão de solucionar aquela dívida, de saldar aquele crédito que o operário tem com ele, aquele débito que ele tem com o operário, através do meio mais natural, que é a compensação por descanso, né? A compensação de jornada. Então ele vai ter que indenizar, ele vai ter que remunerar aquele sobrelabor. Mas se é verdade que essa remuneração, esse sobrelabor, ele tem que se refletir no descanso, pelo princípio da proporcionalidade, e assim dispõe quando a pessoa recebe por tarefa, ou por dia, ou por unidade de hora, não seria razoável que o trabalhador que prestou horas extras recebesse o mesmo valor pelo repouso que o trabalhador que não prestou hora extra nenhuma. Então, baseado nesse princípio, é que os repousos semanais remunerados, eles são enriquecidos, são majorados pelas médias das horas extras prestadas no curso do período aquisitivo do repouso, que é a semana imediatamente anterior. O mesmo raciocínio vai valer para todas as outras verbas de periodicidade superior à hora. Então, o 13º, ele tem que ser proporcional ao sobrelabor prestado, porque não será justo que que 2 trabalhadores, um prestou horas extras e outro não, recebam o mesmo 13º só porque o salário base dos 2 é o mesmo. Também assim, e até principalmente com as férias, que deveriam refletir o descanso do período anual que se encerrava, não é? E o que não é possível, porque as férias elas estão limitadas ao mês de trabalho. E se não pode ser dilargado esse período de férias, então essas férias proporcionais vão ter que ser indenizadas. Daí se inferiu uma regra
que hoje escuto pouco nas escolas e nos tribunais, de que as verbas trabalhistas de menor periodicidade integram o cálculo de todas as outras verbas com um período de cálculo superior. Então, as horas extras vão refletir em repousos, vão refletir nos 13º e vão refletir nas férias. E vão refletir também no aviso prévio, que é de evento único, em caso de rescisão do contrato de trabalho. De igual sorte, esses repousos semanais remunerados deveriam também integrar o cálculo, já enriquecidos pelas médias de horas extras, nos 13º e férias. O que não tem sido admitido pelo TST ao fundamento que haveria um bis in idem, o que efetivamente não é verdade, porque a origem de um reflexo é o sobrelabor e do outro é a remuneração majorada proporcionalmente. São essas os temas e matérias que gostaria de debater com os senhores nessa oportunidade. Agradeço a atenção e paciência de todos. Muito obrigado.